Abordando ainda o título 2 da parte geral do Código Penal, que cuida do crime, estudaremos hoje o crime doloso e o crime culposo, e ainda as disposições acerca da agravação pelo resultado, tratando do crime préter-doloso. Teoria do crime doloso. De acordo com a teoria finalista da ação, o dolo é o elemento subjetivo do tipo, de forma implícita, também denominado elemento psicológico da conduta. A conduta é um dos elementos do fato típico. Logo, para a teoria finalista, o dolo é um dos elementos do fato típico. Conceito de dolo, então, para a teoria finalista. Para a teoria finalista, dolo é a vontade livre e consciente de concretizar os elementos do tipo. É a vontade do agente em realizar a conduta definida como crime. É a vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo. É o denominado dolo natural, pois não contém a consciência da ilicitude, já que esta integra a estrutura da culpabilidade, enquanto juízo de reprovação. Já para a teoria tradicional, clássica, causal, o dolo é elemento subjetivo que integra a culpabilidade. Portanto, conceito de dolo para a teoria tradicional, causal. Para ela, dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, com a representação aceita e querida dos seus efeitos, e ainda com a ciência de seu resultado, acompanhada da consciência de que se realiza um ato contrário à lei, um ato ilícito. O dolo, portanto, abrange vontade e consciência da ilicitude. Para esta teoria, portanto, o dolo é normativo. O Código Penal, nos termos do artigo 18, inciso 1º, ele adotou as teorias da vontade e do assentimento. Pois, disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assim, para o Código, dolo é a vontade de realizar a conduta e de produzir o resultado, ou aceitar os riscos de produzi-lo. No que tange às espécies de dolo, o dolo pode ser direto ou determinado, e ainda indireto ou indeterminado, sendo que este último pode ser de duas ordens, eventual e alternativo. Dolo direto ou determinado é o que se caracteriza pela vontade de realizar a conduta e de produzir o resultado. É a teoria da vontade adotada pelo Código. Encontra-se na primeira parte do inciso 1º do artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado. O evento corresponde exatamente à elaboração mental do agente. Ou, como dizem os autores, é a vontade por causa do resultado. O agente realiza a conduta com o fim de obter o resultado. Dolo indireto ou indeterminado. Caracteriza-se quando a conduta do agente não é voltada a certo e determinado resultado, apesar de querer ou aceitá-lo. Pode ser de duas ordens. Dolo eventual. Decorre da interpretação da segunda parte do inciso 1º do artigo 18.
O agente não quer especificamente o resultado, mas admite e assume o risco de produzi-lo. É a teoria do assentimento adotada pelo código. O agente não quer o resultado. Caso contrário, o dolo seria direto, mas ele assente ao resultado. Então, querendo realizar a conduta, o agente prevê que o resultado poderá ocorrer e, mesmo assim, a realiza, assumindo o risco de produzi-lo, aceitando, na verdade, a ocorrência desse resultado que foi previsto. Então, entre desistir da conduta e causar o resultado, prefere o agente que esse resultado se produza. Exemplos. A quer atirar em B, que se encontra ao lado de C. Embora não pretenda matar C, ele prevê que poderá também atingi-lo, mas ainda assim dispara sua arma, vindo a matar os dois, B e C. Responderá por duplo homicídio doloso, pela morte de B a título de dolo direto e pela morte de C a título de dolo eventual. Vejam que o agente pratica o ato sem querer propriamente certo resultado, mas de forma implícita assente a ele, tolerando-o. É a conhecida frase: seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de agir. É a vontade apesar do resultado. Outro exemplo também típico: contaminação por moléstia venérea. Ao ter relações sexuais com a vítima, o agente, estando contaminado, sabe do perigo de produzir o ato lesivo. Não quer contaminar, mas assume o risco do resultado. Dolo alternativo. Aqui, a vontade do agente se dirige a um ou outro resultado que sua conduta pode produzir. Encontra-se também na expressão quis o resultado, prevista na primeira parte do inciso 1º do artigo 18. Pois, se ele quis um ou outro resultado e produziu um deles, não deixou de querê-lo. Exemplo: o agente atira contra a vítima, com a intenção alternativa de ferir ou matar. Qualquer um dos resultados satisfaz o agente. Ele quer qualquer dos eventos que sua ação pode causar. Dessa forma, para o código, age dolosamente não apenas aquele que quer de forma livre e consciente o resultado, mas também quem, embora não o querendo de modo principal, também de forma livre e consciente aceita-o. A ele anui. Quer um resultado, ou querer um resultado, melhor dizendo, ou assumir o risco de causá-lo, são situações equivalentes. Equiparou-as, pois, o legislador, e entendeu que, se arriscar conscientemente a produzir um resultado, vale tanto quanto querê-lo. A doutrina tradicional ainda faz a diferenciação entre dolo genérico, como a vontade de realizar a conduta definida na norma penal incriminadora, sem qualquer finalidade específica, e dolo específico, que consiste na vontade de realizar a conduta visando uma finalidade específica. É a exigência de certos tipos penais, os quais condicionam a tipicidade do fato a uma finalidade especial, que transcende o próprio
dolo. Exemplo. Como exemplo, nós poderíamos trazer o artigo 131 do Código Penal, que contém a expressão com o fim de transmitir. Ou ainda o artigo 219, com a expressão para fim libidinoso. Ainda podemos dizer artigo 345, para satisfazer pretensão. Damásio Evangelista de Jesus, seguindo a orientação de Assua, entende inexistir a distinção entre o dolo genérico e o dolo específico, sustentando que o dolo é um só, variando de acordo com o tipo penal. Para ele, o chamado dolo com intenção ulterior, denominado então de dolo específico, que expressa uma finalidade, na realidade integra o próprio elemento subjetivo do tipo, consistindo apenas numa exigência de certas figuras típicas. Bem, vamos agora ao crime culposo. Do crime culposo cuida o inciso 2º do artigo 18, que não define a culpa, mas apenas indica suas modalidades. Como já visto no estudo da teoria do crime, a culpa, ao lado do dolo, integra a conduta para a teoria finalista, sendo a culpa normativa, como elemento do fato típico. Para a teoria clássica, tradicional, a culpa, como elemento subjetivo do crime, ao lado do dolo, integra a culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. Na culpa, não há vontade por parte do agente de obter o resultado lesivo ao direito, resultado que sobrevém em consequência de imprudência, negligência ou imperícia. Na conduta culposa, há uma ação voluntária, dirigida a uma finalidade lícita, mas, pela quebra do dever de cuidado a todos exigido, sobrevém um resultado ilícito não querido, cujo risco sequer foi assumido. A quebra do dever de cuidado vem manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades de culpa. O resultado ilícito produzido, não desejado pelo agente, era previsível e podia ser evitado. Disse o crime culposo quando o agente, deixando de empregar a atenção ou diligência de que era capaz, em face das circunstâncias, não previu o caráter delituoso de sua ação ou o resultado desta. Ou, tendo-o previsto, supôs levianamente que não se realizaria. Nesse sentido, temos como elementos do crime culposo a conduta, enquanto ato voluntário inicial, a previsibilidade, a ausência de previsão ou afastamento desta, o resultado involuntário lesivo, o nexo causal da conduta e resultado, e, finalmente, a inobservância do dever de cuidado objetivo, a ausência de atenção, de cautela, que se manifesta pela imprudência, negligência ou imperícia. No delito culposo, deve existir, de início, um ato voluntário. É desse ato voluntário que se origina o resultado ofensivo ao direito. Mas o resultado não é querido e sequer aceito pelo agente. E, embora não previsto este resultado pelo agente, ele era previsível.
necessário o nexo causal entre a conduta voluntária e o resultado lesivo involuntário. E é fundado na possibilidade de se prever o que não foi previsto que se pode censurar alguém por não ter tido conduta que evitaria o resultado danoso. Previsibilidade, portanto, é a possibilidade de conhecimento de que o resultado lesivo pode ocorrer. A previsibilidade, aferida pelo critério objetivo, tem em vista o fato, suas circunstâncias e a diligência do homem médio, cautela e atenção ordinárias. Aferida pelo critério subjetivo, leva-se em consideração as condições pessoais do agente, que podia ter representado como possível a consequência de sua ação. Então, atentem para o seguinte: se o resultado era imprevisível, deixa o fato de ser culposo para ser casual, obra do acaso, caso fortuito. No crime culposo, o agente deixa de seguir regras básicas de atenção e cautela, que são exigidas de todos para possibilitar a vida em sociedade. A ausência desse dever de cuidado objetivo manifesta-se pela imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades de culpa. Quanto à culpa ainda, nós temos duas espécies de culpa: a culpa inconsciente e a culpa consciente. Diz-se culpa inconsciente quando o resultado previsível não é previsto pelo agente. Culpa consciente quando o resultado previsível é previsto pelo agente, que espera, entretanto, sinceramente, que não se efetive esse resultado. Exemplos típicos: o atirador de facas, né? Ele, enquanto lá está atirando as facas, geralmente é uma mulher que fica naquela roda, ou então parada, ele não quer acertá-la, não é? Evidentemente. Outro exemplo é o caso do amigo, né, que vai à caça com outro amigo. E ele quer atirar na caça, que está próxima ao amigo. Ele mira na caça. Ele, de forma alguma, acredita que possa acertar o amigo, considerando a habilidade que tem. Entretanto, o que acontece é que ele vem a atingir o amigo. Então, ele não quer e ele nem aceita esse resultado, mas este resultado acaba ocorrendo. Atenção aqui para os conceitos de culpa consciente e dolo eventual. Em ambos, o agente tem previsão do resultado. Na culpa consciente, como acabei de falar, né, o agente não o admite. Já no dolo eventual, como vimos, não só o agente admite o resultado como possível, como aceita-o. Modalidades de culpa ou formas de manifestação da falta de cuidado objetivo são as referidas pelo Código Penal. A imprudência tem forma ativa, é a prática de ato perigoso, é um agir sem a cautela necessária, é atuar o agente com precipitação, insensatez ou inconsideração. É, digamos, a ausência dos poderes inibitórios. É enfrentar desnecessariamente um perigo. Exemplos: é o excesso de velocidade,
né? Inclusive não adequado para as circunstâncias do local ou momento, por exemplo, condições atmosféricas, né? Chuva, neblina. Outro exemplo é o manejo de arma carregada na presença de outras pessoas. É a caça em local onde há excursões. É trafegar na contramão de direção. É a ultrapassagem em uma curva. É dirigir com sono. É convergir à esquerda em rodovia sem antes entrar no acostamento. Negligência. A negligência tem forma negativa. É a indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz. É a falta de precaução. É não agir quando deveria. Portanto, negligente é quem, podendo e devendo agir de determinado modo, por indolência ou preguiça mental, não age ou se comporta de modo diverso. Exemplos, né? Não prender adequadamente o cão bravio, deixar de colocar avisos em aberturas de valas no leito carroçável, deixar substâncias tóxicas ou armas ao alcance de crianças, não colocando-os em local adequado, não efetuar as vistorias necessárias e rotineiras no veículo. É a omissão de uma cautela que se faz necessária, como no caso da falta de manutenção de freios, né, do veículo. Enquanto na negligência o agente deixa de fazer algo que a cautela impõe, na imprudência ele pratica ato que a cautela indica que não deveria ter realizado. Imperícia. Imperícia é a falta de aptidão técnica, teórica ou prática para a realização de uma certa tarefa e só pode ser imputada a quem esteja no exercício de arte, ofício ou profissão. A imperícia também é conhecida como culpa técnica. Exemplo: a inabilidade ou insuficiência profissional, o erro grosseiro do médico ou do engenheiro. Na imperícia, o agente mostra-se inabilitado de fato para o exercício de determinada arte ou profissão, embora tenha habilitação legal para o exercício dessa arte ou profissão. Exemplos: para estacionar veículo em manobra de marcha ré, o agente sobe na calçada e vem atropelar um pedestre. Ao efetuar uma curva, invade total ou parcialmente a contramão. Falando em culpa, ainda é importante tratar do assunto de compensação de culpas. A compensação de culpas não é admitida no direito penal. O proceder culposo do ofendido não elide, não afasta a responsabilidade do agente, que também agiu com culpa, exceto se o resultado for atribuível exclusivamente à culpa da vítima. Excepcionalidade do crime culposo. É excepcional a punibilidade por culpa, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 18. Confiram no nosso instrumento de trabalho, que é o Código Penal. Essa é uma regra de caráter geral e, portanto, é aplicada tanto aos crimes previstos no Código Penal como aos previstos em legislação especial. Assim, ninguém pode ser punido por conduta culposa se não houver previsão expressa no sentido de que a conduta é punida na modalidade culposa. Se o tipo não fizer qualquer referência à punição por culpa, somente haverá punição se a conduta for dolosa.
o que se verifica na maioria dos crimes. Portanto, a punição por culpa é excepcional. Agravação pelo resultado e o crime préter-doloso. Diz o artigo 19, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. O artigo 19 visa a impedir a punição pela responsabilidade penal objetiva, ao dispor que a agravação da pena por um certo resultado somente será imposto ao agente se ele agiu, pelo menos de forma culposa, para a concretização desse resultado agravador. Então, crime qualificado pelo resultado é aquele em que o legislador, após descrever a figura típica em sua forma fundamental, acrescenta-lhe um resultado que agrava abstratamente a pena. Os crimes qualificados pelo resultado podem se apresentar de 3 formas: conduta dolosa e resultado agravador doloso, conduta culposa e resultado agravador culposo, e conduta dolosa e resultado agravador culposo. Primeira hipótese, então, conduta dolosa e resultado agravador doloso. O agente quer realizar a conduta e produzir o resultado agravador. Exemplo: o namorado que atira ácido contra a namorada, querendo produzir-lhe uma deformidade permanente. Crime qualificado pelo resultado. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º. Segunda hipótese, conduta culposa e resultado qualificador culposo também. Após produzir culposamente um resultado danoso, há uma situação que qualifica excepcionalmente o crime e que também é atribuída ao agente por culpa. Exemplo: crimes culposos de perigo comum, resultando lesão corporal ou morte. Terceira hipótese é a hipótese da conduta dolosa e resultado qualificador culposo. O agente aqui quer praticar um crime doloso, mas acaba intensificando sua conduta e produzindo culposamente um resultado mais grave. Exemplo: o agente desfere um soco na vítima, querendo apenas feri-la, mas o golpe acaba desequilibrando a vítima, que cai, bate com a cabeça no chão e morre por traumatismo craniano. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Temos aqui o chamado crime préter-doloso. O crime préter-doloso, também denominado préter-intencional, é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Existe delito préter-doloso quando o resultado vai além do dolo do sujeito ativo. No crime préter-doloso ou préter-intencional, há 2 crimes na figura: o minus delictum, o que o agente queria praticar, atribuível, portanto, ao agente a título de dolo, e o majus delictum, o que realmente se vem a verificar e é imputado ao agente a título de culpa. Portanto, é o que se costuma dizer: há dolo no antecedente e culpa no consequente. Desse modo, os crimes préter-dolosos são crimes qualificados pelo resultado, punidos a título de préter-dolo ou préter-intenção, pois a conduta produz um resultado mais grave que o pretendido pelo agente.
Consultem outros exemplos dessa situação na apostila dos senhores, certo? No caso do artigo 129, parágrafo 3º, que citei como exemplo, após definir a conduta de lesão corporal, no caput, o legislador descreve um resultado agravador, que qualifica o crime, consistente na morte da vítima. O delito base, denominado de primum delictum, é a lesão corporal, e o resultado qualificador, a morte da vítima. O resultado qualificador liga-se à conduta inicial pelo nexo causal objetivo, de sorte que, se esse resultado qualificador decorrer de caso fortuito ou força maior, o agente só responde pelo primum delictum. Todavia, para que a conduta seja típica, não é suficiente a relação de causalidade objetiva entre a ação inicial e o resultado qualificador, sendo necessário também a existência de um liame normativo que ligue o agente ao resultado agravador, pois este somente é imputável a título de culpa, ou seja, quando previsível. Portanto, no delito de lesão corporal, seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, que tomei como exemplo, a lesão é punida a título de dolo e o resultado morte é punido a título de culpa. Embora só pretendesse ferir, as lesões provocaram a morte da vítima, sendo que o resultado era previsível. Há dolo no antecedente e culpa no consequente, que resulta da não observância do cuidado objetivo previsível. Assim, nos crimes préter-dolosos, o nexo que liga a conduta inicial ao resultado qualificador é a culpa. Daí, falar-se em elemento subjetivo normativo do tipo. O dolo é o elemento subjetivo, a culpa o elemento normativo. Conclui-se, pois, que há crimes em que o resultado qualificador admite o dolo. Nesses casos, como vimos, não se fala em crime préter-doloso, mas sim em crime qualificado pelo resultado. Em síntese, quando o resultado qualificador é desejado pelo sujeito ativo ou este assume o risco de produzi-lo, o crime denomina-se qualificado pelo resultado. Quando o resultado não desejado e não previsto pelo agente era previsível, o crime denomina-se préter-doloso ou préter-intencional. Por outro lado, quando não há dolo ou culpa em relação ao resultado agravador, mas simplesmente um nexo causal objetivo, caso fortuito ou força maior, o sujeito só responderá pelo primum delicto. Portanto, sem dolo e sem culpa, não se atribui o resultado agravador ao agente, nos termos do que dispõe o artigo 19 do Código Penal, como vimos. Concluído, então, o tema da aula de hoje, encerro aqui e anuncio o tema da minha próxima aula, já agora no título 3, que cuida da imputabilidade penal. Oportunidade que abordarei os artigos 26, 27 e 28.